Quantos filhos você conseguiria criar sozinha? 5? 10? Agora imagine 44. A história que você está prestes a ouvir não é ficção, não é exagero, não é lenda urbana. É a vida documentada de Marianne Nabatanzi, uma mulher ugandense conhecida mundialmente como Mama Uganda, cujo corpo se tornou prisão de uma condição genética rara que mudou tudo. Essa narrativa aborda temas extremamente sensíveis: casamento infantil, abandono, violência doméstica, luto e a brutalidade silenciosa da pobreza. Alguns diálogos e cenários foram construídos para fins narrativos, mas os fatos centrais estão amplamente documentados por jornalistas internacionais, médicos e organizações de direitos humanos. Neste canal, não suavizamos a dor alheia, nem romantizamos o sofrimento. Contamos histórias reais de mulheres reais que sobreviveram ao insuportável. Se esse tipo de conteúdo te toca, considere se inscrever e compartilhar. Histórias como essa precisam ser ouvidas. Eles me perguntam como eu aguento. Como uma mulher sozinha cria 38 filhos, trabalha em 3 empregos, cozinha 25 quilos de comida por dia e ainda encontra força para sorrir. A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu só sei que não existe outra opção. Quando você perde sua mãe 3 dias depois de nascer, aprende cedo que o mundo não vai te salvar. Quando você vê seus 5 irmãos morrerem envenenados pela própria madrasta, aprende que a maldade mora mais perto do que a gente imagina. Quando você é vendida em casamento aos 12 anos, aprende que seu corpo nunca foi seu para começar. Eu sou Marianne, Mama Uganda, para quem lê jornal. Mãe de 44, avó de mais de 10, sobrevivente de uma infância que nenhuma criança deveria ter. Meu corpo é um mapa de cicatrizes. Algumas você vê, a maioria não. Cada estria conta uma gestação. Cada ruga no rosto conta uma noite em claro. Cada calo nas mãos conta um trabalho pesado que eu fiz para garantir que meus filhos comessem. Essa história que você vai ouvir não é bonita. Não tem final feliz do tipo que a gente vê em filme, com música emocionante e tudo se resolvendo. A vida real não funciona assim, principalmente quando você nasce mulher, pobre e negra num país onde essas 3 coisas juntas são quase uma sentença. Mas também não é só tragédia, porque no meio de tudo, da violência, do abandono, da pobreza que aperta a garganta, existe algo que ninguém conseguiu me tirar: a capacidade de amar tanto que dói, de amar mesmo quando sobra pouco de você. Você vai me conhecer em diferentes versões: a menina de 7 anos traumatizada, a noiva criança apavorada, a jovem mãe descobrindo que seu corpo é uma anomalia médica, a mulher exausta criando filhos sozinha, a avó que finalmente entende que sobreviveu por alguma razão, vai entender como é parir gêmeos aos 13, trigêmeos aos 15, quádruplos aos 16, vai sentir o peso de perder 6 bebês e ainda assim ter que ser forte para os outros 38. Vai ver o que acontece quando um homem te usa como incubadora e depois desaparece, levando até o dinheiro do pão. Mas também vai ver como se reconstrói, como se transforma dor em força, como se ensina dignidade para uma criança mesmo quando você dorme no chão de terra, como se mantém a fé mesmo quando Deus parece surdo. No final dessa jornada, talvez você não me admire, talvez você só sinta pena ou raiva do sistema que permite essas coisas. Tudo bem, eu não preciso de admiração, só preciso que meus filhos tenham uma chance que eu nunca tive. E se essa história servir para alguma coisa, que seja para mostrar que algumas mulheres não quebram. Elas apenas racham, remendando as partes quebradas com amor, teimosia e uma vontade absurda de ver o sol nascer amanhã. Mesmo que ele nasça num céu cinzento, tem cheiros que a gente nunca esquece. O cheiro de fumaça de lenha queimando no fogão, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o cheiro de flores silvestres que cresciam no caminho entre a casa da minha tia e a nossa.
Eu tinha 7 anos e achava que conhecia todos os cheiros do mundo. Mas naquele dia, voltando da casa dos parentes, eu ia descobrir o cheiro da morte. Eu estava feliz. Lembro disso como se fosse ontem, mesmo que meu cérebro tenha apagado tanta coisa ruim daquela época. Tinha passado 3 dias na casa de uma tia distante, comendo coisas gostosas, brincando com primos que mal conheci. 3 dias longe de casa era uma aventura enorme para uma menina como eu. Uganda na década de 1980 e poucos não era lugar fácil, ainda mais para quem nascia pobre. Mas criança não entende de pobreza, não entende de guerra, não entende de nada além de correr descalça na terra vermelha e rir até a barriga doer. Eu pulava no caminho de volta. Meus pés descalços conheciam cada pedra, cada buraco na estrada de terra. O sol batia forte naquela tarde, do jeito que só bate na África, um calor que gruda na pele e faz a cabeça latejar. Mas eu não ligava. Eu só queria chegar logo em casa e contar para os meus irmãos sobre a comida da tia, sobre as histórias que tinha ouvido, sobre tudo. Quando cheguei perto da nossa casa, percebi que tinha gente demais ali. Vizinhos parados na porta conversando baixo, aquele tipo de conversa que, para quando criança se aproxima, sentia um frio na barriga, mas não sabia por quê. Criança tem esse sexto sentido para a tragédia, sabe? O corpo sente antes da mente entender. Entrei correndo, chamando pelos meus irmãos. A casa estava quieta demais, silêncio pesado, daqueles que machuca o ouvido. Meu pai estava sentado num canto, com o rosto entre as mãos. Nunca tinha visto ele chorar antes. Homens ugandeses não choram, pelo menos não na frente dos outros. Mas ali estava ele, os ombros balançando, fazendo um som estranho que me assustou mais do que qualquer grito. Foi uma tia que me segurou pelos ombros e me explicou. Ou tentou explicar. As palavras saíam da boca dela, mas não faziam sentido. Meus 5 irmãos, os 5, tinham comido alguma coisa, tinham passado mal, muito mal, tinham ido embora. Ido embora para onde? Eu perguntei. Minha cabeça de 7 anos não alcançava o que ido embora significava de verdade. Pro céu, ela disse, para ficar com sua mãe. Aí, meu mundo caiu. Deixa eu voltar um pouco. Para você entender direito, precisa saber que eu nasci sem mãe. Quer dizer, tecnicamente eu tinha uma mãe, mas ela me teve e 3 dias depois simplesmente foi embora. Desapareceu, sumiu feito fumaça. Deixou eu, meu pai e meus 5 irmãos mais velhos para trás. Nunca soube por quê. Ninguém nunca me explicou direito. Talvez ela fosse jovem demais. Talvez estivesse cansada. Talvez simplesmente não aguentasse mais a dureza de ser mulher num lugar onde mulher vale menos que gado. Cresci sendo cuidada pelos meus irmãos e pelo meu pai. Éramos pobres. O tipo de pobre que come uma vez por dia e agradece. O tipo de pobre que usa roupa remendada até virar trapo. Mas éramos família. Meus irmãos me protegiam, me ensinavam coisas, me faziam rir. A casa era pequena, as paredes de barro rachado, o teto de palha que vazava quando chovia. Mas tinha vida ali dentro. Tinha barulho de criança, tinha briga por comida, tinha aquele calor gostoso de não estar sozinha no mundo. Meu pai trabalhava feito condenado. Saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Deixava a gente com vizinhos, com quem pudesse olhar. A vida seguia, dura, mas seguia, até que ele arrumou outra mulher. Lembro do dia que ela chegou. Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Ela era bonita, do jeito que mulheres ugandenses são bonitas. Pele escura, reluzente, corpo forte, aquele jeito de andar que parece dança. Meu pai apresentou ela como nossa nova mãe. Disse que agora a gente ia ter quem cuidasse direito da casa, da comida, de tudo. Meus irmãos não gostaram dela desde o começo. Eu era pequena demais para entender as tensões, mas sentia. Via nos olhares que eles trocavam quando ela mandava fazer alguma coisa. Via como ela sorria para o meu pai e franzia a testa para a gente.
Como ela cozinhava comida boa e servia para o meu pai primeiro, e o que sobrava ela dividia entre nós do jeito que ela queria, nunca igual. Eu tentava ser boazinha com ela, chamava ela de mãe, mesmo que a palavra saísse estranha da minha boca. Ajudava nas tarefas da casa, ficava quieta quando ela estava de mau humor, mas tinha dias que eu sentia o olhar dela em cima de mim, pesado, cheio de alguma coisa que eu não sabia nomear, ódio, talvez, ou inveja de alguma coisa que nem existia. Depois que ela chegou, meus irmãos começaram a reclamar de dor de barriga. De vez em quando, depois de comer, eles ficavam ruins, pálidos, passavam a noite vomitando. Meu pai achava que era doença comum, essas coisas que atacam criança pobre que come qualquer coisa. Levava no curandeiro da aldeia, que dava umas ervas, e eles melhoravam. Eu comia da mesma panela e nunca ficava doente. Sempre achei isso estranho. Por que só eles? Por que nunca eu? Agora eu sei. Agora, com 40 e poucos anos e uma vida inteira de sofrimento pelas costas, eu entendo. Mas naquela época, eu era só uma criancinha que não entendia a maldade que mora dentro de gente. Naquele dia que eu tinha ido visitar a tia, a madrasta cozinhou para todo mundo. Comida cheirosa, daquelas que faz a barriga roncar só de sentir o cheiro. Meus irmãos comeram, confiaram. Por que não confiariam? Era a mulher do nosso pai. Era quem cozinhava pra gente todo dia. Só que dessa vez ela tinha colocado alguma coisa na panela. Alguma coisa que não era tempero. Algo terrível. Algo que nenhuma criança deveria ter enfrentado. Não vou dizer o que era exatamente. Algumas coisas são pesadas demais até para falar. Mas era mortal. E ela sabia disso quando misturou na comida. Disseram que eles começaram a passar mal de noite. Disseram que a dor foi intensa, que vizinhos ouviram e vieram ajudar, que tentaram de tudo. Mas quando você confia em quem não devia, quando o mal já está dentro, não tem como voltar atrás. De manhã, todos os 5 tinham partido. 5 crianças, meus irmãos, as únicas pessoas no mundo que me amavam de verdade. Foram embora numa noite só, enquanto eu estava longe, comendo bolo na casa da tia e rindo de histórias bobas. Eu sobrevivi porque não estava lá. Simples assim. Se eu tivesse ficado em casa, teria comido daquela panela também. Teria morrido junto com ele. Mas o destino, ou Deus, ou sei lá o quê, tinha outros planos para mim. Planos muito piores, mas isso eu só ia descobrir depois. Não lembro direito dos dias seguintes. Lembro de choro, muito choro. Lembro de pessoas cavando buracos na terra. Lembro de corpos pequenos enrolados em panos brancos. Lembro do meu pai cada vez mais curvado, como se tivesse envelhecido 10 anos numa semana. A madrasta sumiu. Ninguém falava nela. Era como se ela nunca tivesse existido. Depois eu soube que ela fugiu de madrugada, antes que pudessem prender ela. Nunca mais voltou. Nunca pagou pelo que fez. Justiça não existe para pobre em Uganda, principalmente quando o crime é contra a criança. Fiquei sozinha com meu pai. Só nós 2 naquela casa que agora parecia enorme e vazia. Ele não falava comigo. Mal olhava para mim. Acho que ver meu rosto lembrava ele dos outros 5. Ou talvez ele me culpasse por ter sobrevivido quando eles não sobreviveram. Criança pensa essas coisas, sabe? Criança acha que tudo é culpa dela. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com meus irmãos me chamando. Sonhava com coisas terríveis que minha mente de criança tentava processar. Acordava gritando no meio da noite. Meu pai não vinha me consolar. Ele tinha os próprios demônios para enfrentar. Passei a morar mais com vizinhos do que em casa. Meu pai trabalhava ainda mais, ficava fora o tempo todo. Quando estava em casa, bebia. Aquele tipo de bebida amarga que homens tomam quando querem esquecer. Eu virava um fantasminha, quieta nos cantos, tentando não incomodar, tentando não existir muito. Foi assim por uns anos. Eu crescendo torta, sem ninguém para me ensinar a ser menina, sem mãe para me explicar as coisas que menina precisa saber.
Outros parentes me pegavam de vez em quando, me davam comida, me mandavam de volta. Eu era um peso, uma boca a mais para alimentar. A menina que sobreviveu quando não devia. E então, quando eu tinha 12 anos, meu pai olhou para mim de um jeito diferente, um jeito que me deu arrepio. Não era olhar de pai, era olhar de quem está vendo mercadoria, avaliando, calculando quanto vale. Naquela noite, ele me disse que no dia seguinte ia chegar gente importante, que eu precisava me arrumar, ficar bonitinha, ser educada, não fazer pergunta. Eu perguntei por quê. Ele desviou o olhar e disse: "Você vai entender quando chegar a hora." Mas eu não ia entender. Como uma criança de 12 anos podia entender que estava sendo vendida? Acordei naquele dia com um aperto no peito. Sabe quando você sente que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o quê? O ar estava pesado, quente, daquele jeito que fica antes da tempestade. Meu pai tinha me acordado cedo, coisa que ele nunca fazia. Disse que eu precisava tomar banho, vestir minha roupa menos rasgada, pentear o cabelo. Pra quê? Eu perguntei. Vai chegar gente aqui? Gente importante. Você precisa estar apresentável. Eu tinha 12 anos e ainda acreditava em pai. Ainda achava que ele queria o melhor para mim. Bobeira de criança que nunca aprendeu a desconfiar de quem devia proteger. Tomei banho no balde, com aquela água fria que faz o corpo inteiro arrepiar. Vesti meu vestido menos furado, aquele de tecido florido que uma vizinha tinha me dado. Tentei fazer alguma coisa com meu cabelo, mas nunca fui boa com essas. Não tinha mãe para me ensinar, lembra? Quando terminei, meu pai me olhou de um jeito estranho, meio orgulhoso, meio triste, meio aliviado. Eu não entendia aquele olhar. Só anos depois, quando olhei para os meus próprios filhos, eu compreendi. Era o olhar de quem está se livrando de um peso. De manhã começaram a chegar pessoas, homens mais velhos da aldeia, algumas mulheres que eu não conhecia, traziam coisas, sacos de arroz, tecidos, dinheiro até. Colocavam tudo na frente da nossa casa como se estivessem fazendo compras no mercado. Fiquei sentada num canto observando. Meu pai conversava com eles, gesticulava, sorria daquele jeito que homem sorri quando está fechando o negócio. De vez em quando olhavam para mim, acenavam com a cabeça, voltavam a conversar. Eu ainda não tinha entendido. Uma tia distante chegou perto de mim, me pegou pela mão, disse que eu ia viajar, conhecer lugares novos, que era uma oportunidade boa, que eu devia agradecer a Deus e ao meu pai por estar me dando essa chance. Chance de quê? Eu queria perguntar. Mas a garganta estava fechada. Me colocaram numa caminhonete velha, daquelas que chacoalha a alma toda em cada buraco da estrada. Sentei no meio de mulheres que cheiravam a perfume barato e suor. Elas conversavam entre si, riam, me olhavam de vez em quando com pena nos olhos. Ninguém me explicava nada. A viagem durou horas. O sol foi ficando vermelho, depois laranja, depois sumiu de vez. Quando a caminhonete parou, já era noite. Estávamos numa aldeia que eu nunca tinha visto. Casas um pouco melhores que a minha, algumas até com tijolo de verdade, me levaram para uma casa maior. Tinha gente lá dentro, muita gente. Música tocando, cheiro de comida, parecia festa. Eu estava confusa, cansada, com fome. Uma mulher me empurrou para dentro, me sentou num canto, colocou um prato de comida na minha mão. "Come", ela disse. "Hoje é dia especial." Foi aí que eu vi ele pela primeira vez. O homem que ia virar meu marido, embora eu ainda não soubesse disso. Ele era velho. Não velho de cabelo branco, mas velho para mim que tinha 12 anos. Depois eu soube que ele tinha 40, mais velho que meu pai. Ele me olhou do outro lado da sala. Sorriu. Aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos. Horas depois, quando a festa acabou e todo mundo foi embora, uma mulher me levou para um quarto. Me disse para esperar ali, que meu marido ia chegar logo. Marido? A palavra caiu na minha cabeça feito pedra. Marido. Eu não tinha marido. Eu tinha 12 anos. Eu nem sabia direito o que marido significava. Tentei sair do quarto, mas a porta estava trancada por fora. Bati, gritei.
Ninguém veio, ou fingiram que não ouviram. Em Uganda, ninguém se mete em assunto de homem com sua esposa, nem quando a esposa é uma criança apavorada. Quando ele entrou no quarto, eu estava encolhida num canto. Ele falou alguma coisa que não entendi, porque o medo estava zumbindo nos meus ouvidos alto demais. Tentei me afastar, mas não tinha para onde ir. O que aconteceu naquela noite vocês já sabem. Não preciso desenhar. Não preciso colocar em palavras o que ele tirou de mim. Basta dizer que quando amanheceu, eu não era mais criança. Pelo menos, não do jeito que importa. Doeu. Doeu de um jeito que eu nem sabia que dor podia doer. Não só o corpo, a alma também. Alguma coisa dentro de mim quebrou naquela noite e nunca mais colou direito. De manhã, as mesmas mulheres voltaram. Me levaram para tomar banho, me deram roupas novas, me disseram que agora eu era mulher de verdade, que tinha responsabilidade, que tinha que cuidar da casa, cozinhar, obedecer meu marido. Meu marido. Eu ainda não conseguia associar aquelas duas palavras. Nos primeiros dias, eu ainda tinha esperança de que meu pai ia vir me buscar. Achava que era só uma visita prolongada, que logo eu ia voltar para casa. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e ninguém veio. Foi quando comecei a entender. Meu pai não ia me buscar. Ele tinha me vendido, trocado por sacos de arroz e algumas notas amassadas. Eu valia menos que uma cabra no mercado. A casa onde eu morava agora não era só minha e dele. Tinha outras mulheres, outras esposas. Ele era polígamo, palavra bonita para homem que coleciona mulher feito quem coleciona gado. Cada uma tinha seu quarto, seus filhos. Eu era a mais nova, a novinha. As outras me olhavam com desdém, com raiva, como se eu tivesse escolhido estar ali. Tinha que cuidar dos filhos delas também. Crianças que não eram minhas, mas que viraram minha responsabilidade. Lavar roupa, buscar água no poço, cozinhar, limpar, acordar antes do sol, dormir depois da lua. E de noite, quando ele queria, tinha que estar disponível, sempre disponível. Não demorou muito para meu corpo começar a mudar. Uns meses depois daquela primeira noite, percebi que minha barriga estava crescendo. Não muito, mas o suficiente para as outras mulheres notarem. Elas riram, disseram que eu era rápida, que logo ia entender o que era ser mãe de verdade. Eu tinha 13 anos e estava grávida. Não sabia nada sobre gravidez. Ninguém nunca tinha me explicado. Só sabia que minha barriga ficava maior a cada dia, que sentia enjoo toda manhã, que meu corpo doía em lugares que nunca tinha doído antes. Quando chegou a hora do parto, achei que ia morrer. A dor era insuportável, diferente de tudo. As parteiras da aldeia me seguravam, gritavam comigo para empurrar, para aguentar. Eu gritava também, gritava até a voz sumir. E então nasceram 2 gêmeos. Eu tinha dado à luz gêmeos na minha primeira gravidez. 2 bebês minúsculos, chorando, se mexendo. 2 vidas que tinham saído de dentro de mim. Fiquei olhando para eles sem entender como aquilo era possível. Como meu corpo de menina tinha feito 2 pessoas. As parteiras acharam engraçado. Disseram que era sorte, que gêmeos eram bênção. Eu não me sentia abençoada. Me sentia exausta, destruída, assustada. Alguns dias depois, quando consegui levantar da cama, fui procurar ajuda médica. Tinha uma clínica pequena na aldeia vizinha. Esperei horas para ser atendida, com meus 2 bebês no colo. O médico me examinou, fez perguntas, depois me levou para um quartinho e me mostrou umas imagens. Disse que meus ovários eram diferentes, grandes demais, que eles liberavam muitos óvulos de uma vez, que por isso eu tinha tido gêmeos e que provavelmente ia ter mais gestações múltiplas. Eu perguntei se tinha jeito de parar, de não ter mais filhos. Eu tinha 13 anos, 2 bebês, e a ideia de mais gravidez me apavorava. Ele balançou a cabeça. Disse que pílulas anticoncepcionais podiam ser perigosas no meu caso, que com ovários do tamanho dos meus, interferir na ovulação podia me matar,
que o melhor era deixar a natureza seguir seu curso. Natureza, como se o que estava acontecendo comigo fosse natural. Voltei para casa carregando meus bebês e uma sentença. Meu corpo era uma armadilha, uma fábrica de gente que eu não podia desligar. 2 anos se passaram. Nesse meio tempo, aprendi a ser mãe sem deixar de ser criança por dentro. Os gêmeos cresceram. Aprendi a cozinhar, a sobreviver, a fingir que estava tudo bem, até que minha barriga começou a crescer de novo. Dessa vez, quando fui na clínica, o médico confirmou 3 batimentos cardíacos, trigêmeos. Eu tinha 15 anos e ia parir 3 bebês de uma vez. Se tem uma coisa que aprendi cedo é que corpo de mulher não é dela, principalmente quando você é pobre, preta e mora num lugar onde homem decide tudo. Meu corpo tinha virado propriedade do meu marido, da biologia, do destino, de todo mundo menos meu. Os trigêmeos nasceram quando eu tinha 15. 3 bebês, 5 filhos antes de completar 16 anos. Enquanto outras meninas da minha idade ainda brincavam de casinha, eu tinha uma casa de verdade para cuidar. Uma casa cheia de gente pequena chorando, fazendo cocô, querendo colo, querendo leite que às vezes eu nem tinha. Meu corpo mal tinha se recuperado dos trigêmeos quando senti aquela sensação de novo, a náusea matinal, os seios doloridos, o cansaço que não passa. Não, pensei, não de novo, não tão rápido, mas era, sempre era. 1 ano e meio depois dos trigêmeos, minha barriga cresceu novamente. Dessa vez foram 4, quádruplos. 4 bebês de uma vez só saindo de um corpo que já estava cansado de tanto gerar vida. Vocês conseguem imaginar? Não, acho que não conseguem. Ninguém que não passou por isso consegue realmente entender. É como se seu corpo não fosse mais seu, como se você fosse só uma casca, um recipiente, uma panela onde a vida ferve sem parar. Aos 23 anos, eu tinha 25 filhos. 25. Deixa isso afundar um pouco. Enquanto mulheres de 23 estavam começando a pensar em casar, em ter talvez o primeiro filho, eu já tinha 2 times de futebol inteiros para cuidar. E olha que nem todos sobreviveram. 6 dos meus bebês morreram, alguns no parto, outros nos primeiros dias de vida. Cada perda arrancava um pedaço de mim, mas eu não tinha tempo de chorar direito. Tinha outros 25 para manter vivos. A rotina era insana. Acordar antes do sol nascer, sempre, todo dia, porque 25 crianças não esperam você descansar. Elas têm fome agora, têm cocô na fralda agora, estão chorando agora. Eu cozinhava panelas enormes de pocho, aquele mingau grosso de farinha de milho que é comida básica em Uganda. 25 quilos de farinha por dia. Meus braços ficavam doloridos de tanto mexer a panela. Minhas costas reclamavam de tanto carregar peso, mas não podia parar. Parar significava fome. E fome, em criança pequena, é perigoso. Carne era luxo, peixe era sonho. A gente comia pocho com molho de tomate quando tinha tomate, pocho com sal quando não tinha nada. Às vezes, uns legumes que eu plantava no quintal minúsculo. Meus filhos cresciam magros, mas cresciam. Era o que importava. E enquanto isso, meu marido ia e vinha como vento. Sumia por semanas, às vezes meses. Diziam que ele estava com as outras esposas, ou trabalhando longe, ou simplesmente cansado de ver tanta criança num lugar só. Quando voltava, era sempre de noite, chegava silencioso, dormia e de manhã sumia antes das crianças acordarem. Alguns dos meus filhos mais novos nem conheciam o pai direito. Para eles, pai era um fantasma que deixava mais barriga na mãe e desaparecia de novo. E tinha as outras esposas, as outras famílias dele. Às vezes ele mandava crianças das outras mulheres para eu cuidar, como se eu não tivesse o bastante já. Mas eu cuidava, porque recusar não era opção. Reclamar doía mais que obedecer. Ele era violento também. Não sempre, não todo dia, mas o suficiente para eu aprender a andar em ovos quando ele estava por perto. Se eu sugerisse alguma coisa que ele não gostava,
menos filhos, mais dinheiro, qualquer coisa. Ele reagia com os punhos. Eu aprendi rápido a ficar quieta, a concordar, a sobreviver. Nossa casa era um conjunto de barracas precárias, paredes de blocos de cimento sem reboco, chão de terra batida, teto de zinco que esquentava feito forno no sol e vazava quando chovia. As crianças dormiam amontoadas, algumas em esteiras no chão, outras em camas improvisadas com tábuas e sacos velhos. Eu dormia quando podia, 5 minutos aqui, 10 ali, sempre de ouvido atento, porque bebê chora a qualquer hora. Meu corpo vivia em exaustão permanente, olheiras fundas, mãos tremendo de cansaço, costas travadas, mas não podia parar. Para sustentar todo mundo, eu fazia qualquer coisa. Trançava cabelo das mulheres da aldeia por uns trocados, vendia ervas medicinais que eu aprendia com as velhas, costurava quando arrumava algum trabalho, decorava eventos, casamentos, festas, carregando meus filhos pequenos amarrados nas costas enquanto trabalhava. O dinheiro nunca era suficiente, nunca. Eu contava centavo por centavo. 10 quilos de farinha custavam tanto, sabão custava tanto. Remédio, quando alguém ficava doente, custava o que eu não tinha. Vivia fazendo conta de cabeça, rezando para dar certo, improvisando quando não dava. Os vizinhos me olhavam com uma mistura de pena e espanto. Alguns ajudavam, traziam roupa velha, comida quando sobrava. Outros fofocavam, diziam que eu era amaldiçoada, que nenhuma mulher normal tinha filho daquele jeito, que eu devia ter feito alguma coisa muito errada para Deus me punir assim. Eu ouvia tudo calada. O que eu podia dizer? Que não era culpa minha? Que meu corpo estava quebrado? Que eu não escolhi nada disso? Tem uma dor que é física e uma dor que é da alma. A física, você aguenta. Toma um remédio, espera passar, sobrevive. A da alma é pior. É olhar para os seus filhos e saber que você não consegue dar para eles o que eles merecem. É deitar na esteira dura e pensar em tudo que podia ter sido diferente se você tivesse nascido em outro lugar, em outra família, em outro corpo. Eu sonhava às vezes com a menina que eu podia ter sido, a que ia para a escola, a que escolhia o próprio marido, a que decidia quantos filhos ter. 6. Como eu sempre quis, só 6, número perfeito para reconstruir a família que perdi quando tinha 7 anos. Mas o destino riu de mim, me deu 44. A cada nova gravidez, eu implorava para os médicos fazerem alguma coisa, qualquer coisa. Eles sempre diziam a mesma coisa. É arriscado, seu caso é raro, seus ovários são grandes demais. Mexer nisso pode te matar. Então, era melhor continuar parindo? Desgastar meu corpo até não sobrar nada? Isso era vida? Mas eles não tinham resposta, só balançavam a cabeça, me entregavam vitaminas que eu mal conseguia comprar e me mandavam embora. Os anos foram passando nesse ciclo. Gravidez, parto, recuperação rápida demais, nova gravidez. Meu corpo virou uma estrada sem volta. Cada filho que nascia era mais um milagre e mais uma sentença. Perdi 6 no total. 2 nasceram mortos. 3 morreram nos primeiros dias. Infecção, complicação, coisas que talvez não tivessem acontecido se eu tivesse dinheiro para hospital de verdade. 1 morreu com alguns meses, doença que não descobriram a tempo. Cada perda era um buraco. Eu chorava escondida porque não podia desmoronar na frente dos outros. Eles precisavam de mãe forte, mas por dentro eu estava quebrando, rachando, desmoronando em pedaços pequenos que eu juntava como podia. E meu marido? Ele nunca estava lá quando eu perdia um filho, nunca segurou minha mão durante o enterro, nunca enxugou minhas lágrimas. Ele só aparecia quando queria, usava meu corpo de novo e sumia. Até que, finalmente, quando eu achava que as coisas não podiam piorar mais, elas pioraram. Era o ano de 2015. Eu estava com uns 30 e tantos anos, 42 filhos vivos, exausta até os ossos, grávida de novo. Os últimos gêmeos, embora eu ainda não soubesse que seriam os últimos. Meu marido chegou em casa um dia, coisa rara. Olhou em volta,
Viu o caos de crianças, a pobreza escancarada, o peso de tudo que ele tinha criado e abandonado. E simplesmente foi embora. Não de forma temporária, como sempre fazia. Foi embora de vez, sumiu. Levou o pouco dinheiro que tinha. Vendeu a terra onde morávamos, terra que nem era dele de verdade, mas que ele deu um jeito de vender assim mesmo. Deixou eu e 42 filhos literalmente na rua. E sabe o pior? Dentro de mim, 2 corações ainda batiam, mais 2 vidas que eu ia ter que criar sozinha, completamente sozinha. Tem momentos na vida que você sabe que vão mudar tudo. Você sente no ar, na pele, no jeito que o silêncio fica mais pesado. Foi assim naquela manhã de 2015 quando acordei e percebi que ele não estava mais lá. Não que fosse estranho acordar sem. Meu marido era fantasma há anos, aparecia e sumia conforme a vontade, mas dessa vez era diferente. Suas poucas coisas tinham sumido. A caixa velha, onde guardávamos algum dinheiro, vazia. Até o rádio quebrado que ficava no canto da sala tinha ido embora. Levantei rápido, barriga de grávida pesando e fui ver melhor. Foi quando encontrei o bilhete, mal escrito, rabiscado numa folha suja. Dizia apenas: "Não consigo mais, é demais, perdão, perdão." Como se essa palavra resolvesse alguma coisa, como se apagasse 20 e tantos anos de abandono, como se fizesse aparecer comida na panela vazia. 42 filhos me olhavam naquela manhã esperando café. 42, e mais 2 batendo dentro da minha barriga. E nenhum centavo na casa, nenhum marido, nenhuma solução. Sentei no chão de terra e pela primeira vez em anos deixei o desespero me engolir. Chorei feito criança, aquele choro que vem de tão fundo que dói o peito. Meus filhos mais velhos se aproximaram, me abraçaram, tentaram consolar, mas como consolar alguém que acabou de perder o pouco que tinha? Nos dias seguintes, descobri que era pior do que eu pensava. Ele tinha vendido a terra onde morávamos, terra que, tecnicamente, era do sogro dele, mas que ele deu um jeito de negociar com gente que não fazia muita pergunta. Recebeu dinheiro e sumiu. Levou tudo. Íamos ficar na rua. 42 filhos. Eu grávida de gêmeos, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Foi quando lembrei da minha avó. Avó por parte de pai, única parente que ainda olhava para mim com alguma compaixão. Ela era velha, vivia sozinha num pedaço de terra em Casao, vila no distrito de Múcono. Procurei ela, expliquei a situação, implorei ajuda. Ela olhou para mim, depois para o batalhão de netos que eu tinha, suspirou fundo e disse: "Podem ficar. Não tenho muito, mas podem ficar." Mudamos tudo o que tínhamos, que não era muita coisa, para a casa da minha avó. Na verdade, para o terreno dela, a casa era pequena demais para caber todo mundo. Então começamos a construir blocos de cimento que conseguíamos com doação, zinco velho para teto, madeira que achávamos jogada, mãos dos meus filhos mais velhos trabalhando junto comigo. Foram meses difíceis, grávida, carregando bloco, misturando cimento, erguendo paredes. Meu corpo gritava de dor, mas eu não podia parar. Precisávamos de teto antes da chuva, antes do bebê nascer. As contrações começaram numa noite fria de dezembro, 2016. Eu sabia que ia ser parto difícil, podia sentir. Meu corpo estava cansado demais, velho demais, quebrado demais. Me levaram para o hospital mais próximo. Quando os médicos me examinaram, as caras fecharam. "Complicação", disseram. "Bebês em posição ruim. Você vai precisar de cesárea." Cesárea. Precisavam fazer cirurgia. Eu tinha parido 42 filhos pela via normal, mas agora meu corpo finalmente desistiu. O procedimento foi rápido, ou pareceu rápido, porque me deram anestesia e eu apaguei. Quando acordei, uma enfermeira segurava um bebê. Cadê o outro?" Perguntei com a língua enrolada. Ela desviou o olhar. "Sinto muito. Não resistiu. Não resisti." Palavras bonitas para dizer que meu filho nasceu morto, o sexto que eu perdia. Mais um buraco na minha alma,
Mais uma vida que começou dentro de mim e não chegou a ver o sol nascer de novo. Segurei o bebê vivo, menino, pequenininho, chorando baixinho, e chorei pelos dois, pelo que ficou e pelo que partiu. O médico veio me ver depois. Tinha uma cara séria, daquelas que médico faz quando vai dizer coisa importante. Mariam, ele disse, a gente precisa conversar. Explicou que tinha feito ligadura nas minhas trompas durante a cirurgia. Fechou, bloqueou, impediu que mais óvulos passassem. Seu corpo não aguenta mais, ele disse. Outra gravidez pode te matar. Literalmente te matar. Eu devia ter sentido alívio, finalmente livre da prisão biológica, finalmente dona do meu próprio ventre. Mas o que senti foi vazio. Meu corpo tinha sido minha maldição por tantos anos que não saber viver sem ela era estranho. E tinha luto também. Luto pelo bebê que morreu. Luto pelo fim de uma era, por mais terrível que essa era tenha sido. Voltei para casa com um bebê novo e uma ferida que demorou para cicatrizar. Minha avó me ajudou nos primeiros dias, cuidou de mim enquanto eu mal conseguia levantar. Mas ela era velha, cansada, não dava conta de muito. Alguns meses depois, ela morreu, dormindo, quietinha, do jeito que velhos morrem quando estão prontos. Foi embora e me deixou com outra encruzilhada. A terra onde morávamos era dela. Agora que ela tinha ido, os parentes apareceram feito urubu. Queriam a terra de volta. Diziam que eu podia ficar, mas tinha que pagar. Alguns milhões de shillings ugandense. Uma fortuna para quem não tinha nada. Negociei, implorei. Consegui um acordo. Ia pagar aos poucos. Enquanto isso, podia ficar. Mas a terra não era minha até quitar tudo. Então ali ficamos. Eu e 38 filhos vivos, nas 5 casas de blocos que construímos com as próprias mãos. 17 quartos no total, 15 servindo de quarto, 2 vazios porque não tinha mobília. 9 dos 15 quartos não tinham cama. As crianças dormiam no chão. Nos 6 quartos que tinham cama, eram 8 beliches velhos, 4 quebrados, 4 funcionando mal e mal. 24 crianças se espremiam nesses 4 beliches que prestavam, dividindo colchões finos que você via as molas através do pano. O resto dormia em esteira no chão, ou direto na terra mesmo, quando não tinha nem esteira. Quando chovia, e chovia muito em Uganda, a água entrava pelos tetos furados, pingava nas cabeças das crianças dormindo. Elas acordavam molhadas, tremendo de frio, e a gente ficava a noite toda enxugando água com pano velho que já não absorvia mais nada. Para comer, eu precisava de milagre diário. 25 quilos de farinha de milho por dia, 4 quilos de açúcar, 3 barras de sabão, dinheiro suficiente todo santo dia só para sobreviver. De onde vinha esse dinheiro? De todo canto, de trabalho duro, de doação, de raspar o fundo do tacho e ainda assim fazer render. Eu trançava cabelo, costurava quando tinha máquina emprestada, fazia remédio de erva que aprendia com as velhas da aldeia, decorava evento, catava sucata para vender, fazia gin caseiro quando a situação apertava muito, qualquer coisa, tudo. Meus filhos ajudavam também. Os mais velhos largaram escola para trabalhar. Ivan, meu primogênito, tinha 20 e poucos anos e olhos de velho de tanto carregar responsabilidade. Ele dizia: "Mamãe está esmagada, o trabalho está matando ela. A gente ajuda onde pode, cozinhando, lavando, mas ela ainda carrega tudo sozinha." E era verdade, eu carregava, não porque queria ser heroína, mas porque não tinha quem dividisse o peso. Criamos uma escala de tarefas. Quadro pequeno pregado na parede da cozinha. Segunda-feira, fulano lava louça, cicrano busca água. Terça, outro cozinha, outro limpa. Sábado, trabalhamos todos juntos. Era organização militar. Tinha que ser, senão a casa virava caos. E caos com 38 pessoas é perigoso. Carne era luxo que a gente via uma vez por mês, se tanto.
Peixe, então, nem se fala. A base era pocho, pocho e mais pocho. Às vezes com feijão, às vezes com um molho de tomate aguado, às vezes só com sal. Mas ninguém morreu de fome. Essa era a minha vitória diária. Meus filhos iam dormir com barriga pelo menos meio cheia. Não era muito, mas era o que eu tinha. Tinha dias que eu olhava para aquele mar de gente, meus filhos, alguns netos que já começavam a aparecer, e pensava: eu vou conseguir? Vou conseguir manter todo mundo vivo? Vou conseguir pagar essa dívida da terra? Vou conseguir botar comida amanhã? E a resposta sempre era a mesma: tenho que conseguir, porque desistir não era opção, nunca foi. A vida tem dessas ironias, sabe? Você passa 30 anos invisível. Ninguém liga para você, ninguém quer saber da sua história. E aí, de repente, o mundo inteiro está olhando. Foi o que aconteceu comigo. Tudo começou quando um jornalista local apareceu na aldeia. Cassim alguma coisa, não lembro o sobrenome. Alguém tinha contado para ele sobre a mulher que tinha 40 e tantos filhos. Ele quis ver se era verdade. Veio com câmera, caderno, aquela curiosidade que jornalista tem. Conversou comigo, conversou com meus filhos, tirou foto, escreveu matéria. A matéria viralizou. Palavra estranha essa, viralizar. Mas foi o que aconteceu. De repente, todo mundo estava falando de mim. Mama Uganda. Me chamavam a mulher mais fértil do mundo. Recorde, fenômeno, milagre, tragédia. Outras matérias vieram: jornal, rádio, TV, gente de fora de Uganda, gente de países que eu nem sabia pronunciar o nome. Todos queriam saber como uma mulher tem 44 filhos. Eu respondia a mesma coisa sempre. Não foi escolha, foi meu corpo, foi a pobreza, foi falta de opção, foi tudo que não devia ser. E sabe o que mais me impressionava? A quantidade de gente que não acreditava. Achavam que era mentira, exagero, impossível. Tive que mostrar certidão de nascimento, foto antiga, tudo, para provar que sim, aquelas crianças todas eram minhas. Que sim, meu corpo tinha feito isso. Em 2019 apareceu um americano, youtuber famoso que viaja o mundo fazendo vídeo. Drew Binsky, o nome dele. Simpático, sorridente, daqueles americanos que acham tudo amazing. Ele pediu para passar 24 horas com a gente, filmar a rotina, entender como funcionava. Eu deixei. Não tinha nada a esconder mesmo. Ele filmou tudo. Eu acordando de madrugada, cozinhando panelão de pocho, crianças dormindo amontoadas, teto vazando, banheiro precário, a realidade crua, sem filtro. No final, ele disse uma coisa que me marcou. Marian é a mulher mais forte que já conheci. Não só por ter parido 44 filhos, mas por tudo que ela aguentou. O vídeo dele teve milhões de visualizações. Milhões. Gente do mundo inteiro comentando, chorando, mandando mensagem. Alguns mandando dinheiro também. Criaram campanha no GoFundMe. Coisa de internet que eu nem entendia direito, mas começou a chegar doação. Pouco aqui, pouco ali, às vezes muito. Gente que nunca vi na vida mandando dinheiro para ajudar. Uma mulher ugandense rica, Caro Omu, me deu o que ela chamou de pequena fortuna. Não era fortuna para ela, mas para mim era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira junto. Com as doações, consegui melhorar algumas coisas. Comprei colchão novo, consertei parte do teto, comprei uniforme para crianças irem para a escola. Paguei parte da dívida da terra. Ainda devo, mas menos do que antes. A vida melhorou? Sim. Ficou fácil? Não. Hoje, em 2025, eu tenho 45 anos. Pareço ter 70. Meu corpo é mapa de guerra, cicatriz de cesárea, estrias que parecem raízes de árvore, mãos calejadas, costas que doem sempre. Descobri recentemente que tenho câncer de pele. Nada grave ainda, dizem os médicos, mas é mais uma coisa para lidar, mais uma conta para pagar.
Mais um lembrete de que corpo tem limite. Meus filhos mais velhos têm 33 anos agora. Alguns casaram, me deram netos. Sou avó de mais de 10. Os mais novos têm 8 anos. Ainda crianças, ainda precisando de mãe presente, ativa. Alguns dos meus filhos se formaram. Tenho foto deles na parede com capelo, aquela fitinha dourada no pescoço. Olho para essas fotos todo dia. É meu orgulho, prova de que valeu a pena, de que mesmo com tudo, alguns conseguiram. Outros não tiveram a mesma sorte. Tiveram que largar escola para trabalhar, ajudar em casa, cuidar dos irmãos menores. A vida é assim, injusta. Mesmo dentro da mesma família, uns têm mais chance que outros. Mas eu não desisti de nenhum. Continuo trabalhando, costurando, trançando cabelo, fazendo remédio de erva. Contratei até uma professora para dar aula para os pequenos em casa. Ela vem 3 vezes por semana em temática, português, essas coisas. Tem uma coisa engraçada. Eu lembro o nome de todos os meus 44 filhos. Todos. Até dos 6 que morreram. E lembro o nome dos netos também. A professora não consegue. Ela confunde, chama um pelo nome do outro e as crianças riem. As aulas são muito divertidas, ela disse desculpando. Meu sonho agora é simples. Quero criar galinha, ter um galinheiro pequeno, vender ovo, vender frango, ter renda estável, não ficar dependendo de doação, de trabalho incerto, só isso. Um galinheiro. Parece pouco, né? Depois de tudo que passei, sonhar com galinha parece até piada, mas é o que eu quero. Estabilidade, segurança, saber que amanhã vai ter comida sem precisar fazer milagre. As pessoas me perguntam se eu me arrependo dos filhos, das escolhas, mesmo que não tenham sido minhas escolhas de verdade. Eu respondo sempre a mesma coisa. Não me arrependo de nenhum deles, nem dos que ficaram, nem dos que partiram. Cada um é pedaço de mim. Cada um me ensinou alguma coisa sobre amor, sobre força, sobre não desistir. Eu me arrependo do sistema que permitiu isso, do homem que me comprou aos 12, dos médicos que não tinham solução melhor, da pobreza que tranca a porta, da sociedade que acha normal vender menina. Mas dos meus filhos, nunca. Olho para eles e vejo milagre. Vejo 38 vidas que sobreviveram contra todas as probabilidades, que cresceram em casa com um chão de terra e ainda assim aprenderam a rir, que dormiram com fome e ainda assim acordaram com esperança. Eu cresci em lágrima, costumo dizer. Aquele homem me fez passar por muito sofrimento. Todo o meu tempo foi gasto cuidando dos meus filhos e trabalhando para ganhar algum dinheiro. Eu nunca tive alegria, não desde que nasci. Mas sabe o que descobri? Alegria não é só risada, não é só festa. Às vezes, alegria é ver seu filho aprender a ler, é receber abraço apertado de criança com mão suja de terra, é dormir exausta, mas sabendo que todo mundo está vivo. Essa é minha alegria. Pequena, mas minha. Me chamam de heroína, de exemplo, de mulher mais forte do mundo. Eu não me sinto nada disso. Me sinto cansada. Me sinto velha demais para o corpo que tenho. Me sinto como alguém que simplesmente não teve outra opção além de seguir em frente. Heroína não escolhe ser heroína. Heroína é quem sobrevive quando desistir parecia mais fácil. E eu sobrevivi. Estou aqui. 45 anos, 44 filhos, 10 netos, uma dívida ainda por pagar, um câncer para tratar e um sonho de galinheiro no coração. Não é a vida que eu sonhei quando era criança. Não é nem perto, mas é minha vida. E eu escolho todo dia continuar vivendo ela, porque meus filhos merecem mãe que não desiste, merecem ver que dá para reconstruir mesmo quando tudo desmorona, merecem saber que amor não tem limite, nem de quantidade, nem de circunstância. Tem gente que quebra, que racha e desmorona e vira pó. Eu rachei também, várias vezes. Mas sempre juntei os pedaços, remendei com o que tinha. Amor, teimosia, vontade absurda de ver o sol nascer amanhã. E o sol sempre nasce, mesmo quando o céu está cinzento, mesmo quando parece impossível, ele nasce. E eu também, todo dia, até hoje.
A história de Mariam Nabatanzi não termina aqui. Na verdade, ela continua acontecendo neste exato momento, a cada amanhecer em Kassau, Uganda, onde uma mulher de 45 anos acorda antes do sol para alimentar 38 bocas. A cada panela de poxo que ela mexe com mãos calejadas, a cada filho que ela embala quando tem pesadelo, a cada conta que ela faz de cabeça tentando esticar o dinheiro que nunca é suficiente. Mariam ainda vive naquelas 5 casas de blocos de cimento, com tetos que ainda vazam quando chove forte. Ainda deve dinheiro pela terra onde construiu seu lar. Ainda trabalha como costureira, cabeleireira, herbalista, qualquer coisa que coloque comida na mesa. E ainda sonha com aquele galinheiro que um dia, quem sabe, vai lhe dar a estabilidade que nunca teve. Seus filhos mais velhos já são adultos. Alguns se casaram, lhe deram netos, outros ainda moram com ela, ajudando como podem. Os mais novos, com apenas 8 anos, ainda precisam de mãe presente, ativa, forte, e Mariam continua sendo tudo isso, mesmo quando o corpo reclama, mesmo quando o cansaço grita para ela parar. O mundo conheceu Mariam como a mulher mais fértil do planeta, como Mama Uganda, como recorde do Guinness, mas ela é muito mais que números e estatísticas. Ela é a prova viva de que algumas pessoas não quebram, elas apenas racham, e depois remendando os pedaços com amor, teimosia e uma vontade absurda de ver o sol nascer no dia seguinte. Sua história expõe feridas profundas de uma sociedade onde meninas ainda são vendidas como mercadoria, onde casamento infantil é realidade brutal, onde pobreza e falta de acesso à saúde reprodutiva transformam corpos femininos em prisões, onde mulheres carregam sozinhas o peso de decisões que nunca foram delas, mas também é história de resistência, de amor incondicional, de força que vem de lugar que ninguém sabia que existia, de acordar todo dia mesmo quando desistir parecia mais fácil, de transformar tragédia em legado, de ensinar dignidade para crianças mesmo dormindo no chão de terra. Mariam nunca teve a vida que sonhou, nunca foi para a escola, nunca escolheu com quem casar, nunca decidiu quantos filhos ter, mas escolheu todo santo dia amar aqueles 44 milagres que saíram do seu ventre, os 38 que ficaram e os 6 anjinhos que partiram cedo demais. E talvez seja isso que define uma mãe de verdade. Não é quem pariu mais, não é quem teve mais facilidade, não é quem teve mais recursos, é quem, apesar de tudo, nunca desistiu, nunca virou as costas, nunca deixou o amor morrer, mesmo quando sobrava tão pouco dela. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir sobre as injustiças que milhões de mulheres enfrentam ao redor do mundo, se fez você valorizar um pouco mais sua própria mãe, sua própria vida, suas próprias escolhas, então ela cumpriu seu propósito. Não deixe de se inscrever neste canal para conhecer mais histórias de mulheres incríveis que enfrentaram o impossível e sobreviveram para contar. Mulheres que, como Mariam, são muito mais que vítimas. São guerreiras, são sobreviventes, são exemplos vivos de que o espírito humano é, sim, mais forte que qualquer circunstância. A história completa de Mariam Nabatanzi foi documentada por diversos jornalistas e pode ser encontrada em matérias do The Sun, Reuters, BBC e no documentário do youtuber Drew Binsky, que passou 24 horas convivendo com a família. Cada relato traz mais detalhes sobre essa jornada extraordinária e dolorosa. Mas antes de você ir, queremos ouvir de você. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que essa história despertou em você? Revolta? Admiração? Tristeza? Esperança? Compartilhe seus pensamentos. Sua voz importa. Sua reflexão pode tocar outra pessoa que precise ouvir. E agora, uma pergunta para você carregar no coração. E se fosse você? E se você tivesse nascido naquela aldeia, naquele corpo, naquela situação? E se seus sonhos tivessem sido arrancados aos 12 anos? E se sua única opção fosse resistir ou morrer? O que você faria? Mais importante ainda, o que você está fazendo com a liberdade que você tem? Com as escolhas que Mariam nunca teve? Com a vida que você pode construir do jeito que quiser? Porque no final das contas a história dela não é só sobre ter 44 filhos. É sobre o que fazemos quando a vida nos dá cartas impossíveis. É sobre encontrar força onde não existe. É sobre amar quando dói. É sobre acordar amanhã porque desistir hoje não é opção. Mariam acordou. Por mais de 30 anos,
Todos os dias, ela acordou. E você? Pelo que você está acordando todo dia? Pelo que você está lutando? Quem você está amando com tanta força que nem o impossível consegue quebrar? Pense nisso, reflita. E se sentir vontade, volte aqui e nos conte. Porque histórias como a de Marian só fazem sentido quando nos transformam. Quando nos fazem olhar para nossas próprias vidas com mais gratidão, mais propósito, mais amor. Obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado por ter dado voz, mesmo que por alguns minutos, a uma mulher que o mundo tentou silenciar. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir e volte sempre, porque temos muitas outras mulheres incríveis para você conhecer. Mulheres que, assim como Marian, provam que o ser humano é capaz de coisas extraordinárias quando o amor é maior que o medo. E lembre-se, às vezes, o maior milagre não é o que acontece conosco, é o que fazemos com o que acontece conosco. Até a próxima história, até o próximo milagre, até a próxima prova de que sim, vale a pena continuar, sempre vale.